Olá, meu amigo candidato Enem, tio Rômulo na área e o assunto de agora é pontuação. Dica primeira, professor, estou fazendo redação, estou tendo vírgula na conjunção que leva vírgula, que não der, leva no parágrafo, na hora de mudar de um parágrafo para o outro, eu botei uma conjunção na frente, o que eu faço? Presta atenção, tio. Quando eu dou a minha aula de redação, eu dou o conectivo na estrutura e já boto a pontuação junto. Portanto, observa lá, assiste novamente a aula, só prestando atenção naquela vírgula, no ponto e vírgula, no ponto continuativo, no ponto final, que eu estou colocando nos parágrafos. Estamos juntos? Então, vem com o titio, porque tem muito mais coisa para nós discutirmos. Pontuação, parte 1. Primeira dica, para que nós possamos pontuar com competência na nossa língua, é necessário que nós tenhamos a consciência prévia de que existe sim em nosso idioma a chamada ordem direta ou ordem sintática sugerida. O que vem a ser isso, professor? É aquela ordem pela qual, na hora de eu redigir a minha oração, eu emprego o sujeito, depois do sujeito vem o verbo, depois do verbo vem um complemento verbal e, em havendo o adjunto adverbial, ele só vai se manifestar no final da oração. Estou eu seguindo a ordem direta? Estou. Então eu tenho tão pura e simplesmente o dever de colocar aqui um ponto final para eu encerrar a minha oração. Agora, que fique já percebido aqui que, comigo, sujeito, verbo e complemento verbal formam sim uma família próxima, formam sim uma família unida e que não se permite separar por vírgula. Ou seja, na hora da prova, você jamais pode empregar uma vírgula separando o sujeito do verbo ou mesmo o verbo do seu complemento verbal. Ah, professor, mas acontece que eu nunca senti vontade de fazer isso aqui, ó, né? Sujeito, vírgula, ou vírgula, sujeito, vírgula, verbo, sujeito, complemento, parou tudo. Não se iluda. Na hora da prova, dificilmente a banca vai colocar a frasezinha nessa ordem direta. Geralmente, mudam-se as ordens dos termos da oração para dessa forma induzir o aluno ao erro. Não é isso? Então eu tenho aqui, passando essa abstração teórica aqui para baixo. O meu irmão comprou um carro naquela excelente semana. O meu irmão comprou um carro naquela excelente semana. Agora sim entra a fala. Ah, professor, eu nunca senti vontade de fazer isso aqui, ó. O meu irmão, vírgula, comprou um carro. Ou ainda, o meu irmão comprou, vírgula, um carro. Ótimo. Se você nunca sentiu vontade de fazer isso, bom para você. Agora, essa ordem direta aqui, com adjunto adverbial no final, isso é bem difícil de acontecer. Voltei para cá. O que acontece então? A mudança da ordem. Comprou o meu irmão um carro naquela semana. Estou mudando a ordem, professor? Tô. Eu posso colocar uma vírgula ali? Não posso. E por que eu não posso? Porque ainda que eu mude a ordem, dentro da família, eu não posso colocar a vírgula separando o verbo do complemento nem o complemento do sujeito. Embaixo, um carro, o meu irmão comprou. A maioria, um carro, vírgula, o meu irmão inadequado. Por quê, professor? Porque se eu faço isso, eu estou separando o complemento verbal do objeto direto e do seu verbo. Estamos juntos? Posso seguir? Então, mudei a ordem entre sujeito, verbo e complemento, eu posso fazer a confusão que for, eu posso fazer a baixaria que for, porque na família ninguém se mete. Foi ou não foi? Então, continuando com o titio, no passo a passo. Acontece que eu vou deslocar agora o próprio adjunto adverbial. Então, eu tenho aqui, o meu irmão comprou um carro naquela semana. O adjunto adverbial está aqui no final. Ótimo, eu vou colocar um ponto final aqui. Muito bem. Para onde é que eu poderia levar o adjunto adverbial? Vou deslocá-lo aqui para frente. Naquela excelente semana, o meu irmão comprou um carro. O que eu faço agora? Naquela excelente semana, vírgula, o meu irmão comprou um carro. Opa!
Mas por que você colocou a vírgula ali? Simples, porque naquela excelente semana é um adjunto adverbial e o adjunto adverbial não faz parte da família. Estamos juntos? É o único lugar para onde eu poderia deslocar o adjunto adverbial? Não. Eu poderia colocar, por exemplo, ali no meio, entre o sujeito e o verbo. Como é que ficaria? O meu irmão, vírgula, naquela excelente semana, vírgula, comprou um carro. Ou ainda poderia, o meu irmão comprou, vírgula, naquela excelente semana, vírgula, um carro. Opa! Mas professor, você não me disse que eu jamais posso ter uma vírgula separando o sujeito do verbo? Disse sim, mas primeiro que aqui não é uma vírgula, aqui são duas. Segundo, a função dessas vírgulas não é separar sujeito de verbo, é isolar alguém que não faz parte da família e que se infiltrou no meio dela, não é isso? É o genro, é aquele cunhado, não é isso? Infiltrou, cara, você tem que dar o isolamento ali. Portanto, você corre lá, o adjunto adverbial deslocado, você isola com a vírgula. Uma conjunção deslocada não faz parte da semana, você isola com a vírgula. Um aposto que também leva pausa, você isola com a vírgula. Qualquer coisa que não faça parte da família, se infiltrou com pausa ali no meio, você isola com a vírgula. Mas, professor, e se eu mantiver o adjunto adverbial lá no final? Se você mantiver o adjunto adverbial lá no finalzinho, que é o lugar certo, nesse caso, o uso da vírgula será facultativo. Então, vamos guardar a regra? Regra de titio. Adjunto adverbial deslocado, vírgula obrigatória. Adjunto adverbial no final, a vírgula é o quê? Facultativa. De novo, adjunto adverbial fora do lugar, eu estou diante de vírgula obrigatória. Isso é regra, a exceção vem depois. Agora, adjunto adverbial no final, a vírgula será o quê? Facultativa. Posso seguir? Sim ou não? Então, com titio. Se você aprendeu a pontuar o adjunto adverbial, eu posso dizer também que você aprendeu a pontuar as orações subordinadas adverbiais, que não passam de um grande adjunto adverbial, com verbo dentro, oracional. Então vem titio. Ela saiu assim que você chegou. Ela saiu é a oração principal, vimos lá na aula de sintaxe, se você se perdeu, é só clicar lá no vídeo. E aqui no final, nós estamos diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Foi ou não foi? Oração adverbial no final, eu ponho vírgula, sim ou não? Se eu quiser, nesse caso eu vou dizer que essa vírgula é o quê? Facultativa. Então eu boto a vírgula e boto parênteses logo ali ao lado. Agora, se eu deslocar e puser o adjunto adverbial na frente, ou melhor, a oração adverbial na frente, nesse caso a vírgula será o quê? Obrigatória. Então, recapitulando, adjunto adverbial no final, vírgula, facultativa. Desloquei, a vírgula é obrigatória. Oração adverbial no final, vírgula, o quê? Facultativa. Oração adverbial deslocada, vírgula, é o quê? Obrigatória. Mais uma vez, nós estudamos para passar. Para passar será a nossa oração subordinada adverbial, dando ideia de finalidade, ela é o quê? Final. Então eu ponho vírgula aqui, se eu quiser, vírgula o quê? Facultativa. Agora embaixo, para passar, nós estudamos desloquei a adverbial aqui para frente. Nesse caso, a vírgula será o quê? Obrigatória. Foi ou não foi? Estamos juntos? Então, muito bem. Se você aprendeu a regra, já está preparado para a exceção. Qual é a exceção, professor? A exceção é a seguinte: o adjunto adverbial no final, nós vimos que a vírgula é facultativa, e se eu deslocar esse adjunto adverbial para frente, a vírgula vai ser obrigatória.
Não vimos isso? Porém, se na hora de empregar aquela vírgula no adjunto adverbial, você perceber que o adjunto adverbial é muito utilizado, é muito batido, ou ele é pequenininho, ou seja, ele tem até duas palavras, então você vai ter uma vírgula facultativa para adjuntos adverbiais até duas palavras. Vamos ou não vamos? Então, comigo. O meu irmão aqui comprou um carro. Eu ponho vírgula se eu quiser. Pode ter vírgula ou não. O meu irmão comprou aqui um carro. Pode ter vírgula ou não. Aqui, o meu irmão comprou o carro. Pode ter vírgula ou não. Em todos esses casos, o uso da vírgula será chamado de facultativo. De novo, adjunto adverbial no final, a vírgula é facultativa. Adjunto adverbial deslocado, a vírgula é o quê? Obrigatória. E se ele for pequeno? Vai ser facultativo sempre, no começo, no final ou no meio. Foi ou não foi? Então, com titio, muito bem. Aguardo você em nossa próxima aula. Grande abraço, até lá.